estamos de regresso para a segunda parte do consultório. Queremos ouvir agora a sua dúvida, a sua opinião, o seu testemunho relacionado precisamente com a aromaterapia. Pode se inscrever através do número do telefone 22 508 3297 ou utilizar o nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt para enviar precisamente a sua história ou também a sua pergunta. Continuamos com a doutora Liliana Santos, é fundadora do Instituto Português de Aromaterapia e autora do livro Farmácia Natural em 21 dias, que estivemos aqui a conhecer antes do intervalo, e a quem agradeço a presença. Muito obrigada por esta conversa tão importante para os nossos telespectadores, para todos nós. E antes do intervalo dizia eu que íamos fazer aqui uma como é que nós dizemos? Dizemos soluções naturais. Uma solução natural, exatamente. Que vai, uma sinergia, exatamente, era isso que eu queria dizer, que vai então utilizar aqui alguns óleos. Podemos começar, por exemplo, a constipação. Pode ser. Tão típica nestas alturas. Portanto, a pessoa deve preparar esta solução quando já está constipada ou antes, de modo preventivo? Eu aconselho a preparar sempre antes. Claro, faz todo todos sentido. Nós passamos por isto, portanto é normal, mas ter sempre lá preparado em casa é o ideal, porque assim, quando surge, é só pegar e inalar e já temos a nossa Neste solução caso, pronta. inalar, não é? Exatamente. Por aqui. Sim, exatamente. Então, se quisermos fazer uma solução natural para a constipação, podemos utilizar inaladores, que de facto acho que toda a gente se recorda de há uns anos atrás utilizavam-se imenso, e podemos utilizar o óleo essencial de eucalipto. E isto é tão simples, porque às vezes temos a ideia que pode ser um bocadinho complexo, mas podemos colocar aqui algumas gotinhas de óleo essencial. Eu colocar apenas 4, mas podemos colocar, é só colocar aqui no algodão. Esse tubinho está a absorver essas gotinhas, o óleo essencial. O óleo essencial. Fechamos aqui muito bem fechadinho. O inalador. E temos o nosso inalador pronto a utilizar. Podemos fazer estas várias inalações ao longo do dia para todas as questões a nível de respiratório, seja constipações, até mesmo para situações já de gripe, podemos também utilizar o inalador. É uma mais-valia. Portanto, aqui só utilizamos o eucalipto. Por exemplo, nesta situação podemos utilizar apenas o eucalipto, sim, para os narizes entupidos, quando já estamos ali com alguma obstrução, então utilizar o inalador com o óleo essencial de eucalipto pode ser aqui uma boa solução natural para estas situações. Para o caso de micoses, tem aqui também um adaptador com um pincelinho, não é? Exatamente, para sim. adaptar, para as micoses acaba por ser bastante útil ter o pincel para podermos aplicar na zona específica ou até mesmo nas unhas, como é muito frequente também, o pé de atleta, por exemplo. E aqui nesta situação o que poderíamos fazer seria uma sinergia, uma solução natural com óleo vegetal. Devemos colocar sempre óleo vegetal quando aplicamos na pele. Então o que eu poderia fazer aqui muito facilmente seria escolher o óleo essencial de ylang-ylang, só aqui procurá-lo. Desculpa, que era o indicado também árvore para do chá. Árvore do chá, pois. peço desculpa, estava a ler ylang-ylang ao mesmo tempo. Podemos colocar aqui algumas gotinhas, depois no livro, dependendo da idade, podemos perceber quantas gotinhas é que colocamos. Eu vou colocar apenas 5 e podemos encher logo de seguida com óleo vegetal e a partir desse momento, só colocar aqui um bocadinho, podemos encher com óleo vegetal e a partir desse momento podemos pincelar a zona específica todos os dias, antes de ir dormir, por exemplo. Mas neste caso o livro também sugere quantas vezes, quantas aplicações deve fazer? A zona do corpo, quantas gotas, mediante a idade, como aplicar, quantas vezes ao dia, quantos dias seguidos também, tudo isso vem mencionado em cada uma das soluções. É ótimo, é ótimo. Vamos ouvir os nossos telespectadores. Começamos com a dona Rosa Modesto, Liga do Porto, tem 80 anos. Seja bem-vinda ao consultório. Muito boa tarde. Olá, muito boa tarde, Ana Rosa, bem-vinda. Antes de mais nada, quero lhe dar os parabéns pelo vosso programa. Muito obrigada, muito obrigada. Ótimo. Olha, é o seguinte, eu há coisa de 3 meses comecei a ficar enjoada só de olhar para a comida. Fui à médica, a médica receitou-me, fiquei bem, já estou normal. Mas acontece que a partir daí, não sei se foi dos medicamentos ou coincidência, sei que, por exemplo, ainda agora, tive comichão no pulso. Coço, fica aqueles verdugos e muito vermelho, ponho Nívea. Debaixo do joelho, a parte de trás da perna, dá-me nos braços, dá-me no pescoço. Depois desaparece, mas fica aquele vermelhão. E eu queria saber se poderá existir qualquer aroma que me possa aliviar. Claro que sim. Ora, vamos precisamente perceber com a doutora Liliana se teremos aqui uma solução indicada para o seu caso.
Exatamente. É possível, sim. O importante será sempre perceber esta causa, que poderá estar aqui uma causa emocional, que é necessário perceber, mas para estas situações, por exemplo, de comichão, situações de prurido continuado, podemos utilizar o óleo essencial de lavanda, porque é um óleo essencial que é calmante, vai acalmar toda esta comichão e toda esta zona, esta vermelhidão que pode surgir, e para além disso também vai ajudar, se for uma questão bacteriana ou uma situação com algum micro-organismo patogénico, vai ajudar também nessa situação. Então eu aconselharia utilizar o óleo essencial de lavanda, podemos utilizar diluído em óleo vegetal também, ou podemos também recorrer ao hidrolato de lavanda, porque na maior parte das vezes podemos aplicar diretamente na zona, quando esta vermelhidão surge. Sim, sim, dá uma razão. Hidrolato, era o que estava a dizer, exatamente, não é? Hidrolato de lavanda, sim, exatamente. Está a apontar, Dona Rosa? Estou. Muito bem. Daqui a pouco já vou perguntar onde é que podemos comprar estes óleos também. Ok. Mas, portanto, hidrolato de lavanda. O hidrolato de lavanda, a vantagem que terá é que pode aplicar diretamente na pele quando estas situações surgem. Se não, então podemos utilizar o óleo essencial de lavanda diluído em óleo vegetal e aplicar também na zona específica. Sim. Muito bem. Se quiser colocar aqui mais alguma questão, esclarecer mais alguma dúvida, esteja à vontade. Quer fazer mais alguma pergunta? Era esta, de momento, o que me está a preocupar é que isto já se arrasta umas semanas. Claro. Depois passa. Mas dá-me aquela comichão, é um desespero enorme, e depois acaba por ficar assim umas cabecinhas, umas bolhinhas assim muito pequeninas, às vezes até arranco pele. Claro que sim. Dona Rosa, muito obrigada pelo seu contacto. Espero que melhor. Foi um gosto ouvi-la aqui no consultório. Muito obrigada. Obrigada. Doutora Liliana, temos aqui mais e-mails para ler. Diz aqui uma telespectadora, a Marina Ferreira. Muito boa tarde. Desde já agradeço a disponibilidade do consultório para informar quem vê o programa. Muito obrigada, nós agradecemos. A minha pergunta é sobre qual o óleo indicado e como se aplica para ajudar a aliviar a retenção de líquidos e circulação nas pernas. Então, podemos utilizar para a retenção de líquidos o óleo essencial do Toranja. É um excelente óleo essencial. Nestas situações em específico, podemos recorrer à ingestão. Agora, quando falamos na ingestão dos óleos essenciais, falamos que não se ingerem em água, alerte já a esta situação, devemos ingerir sempre em óleo vegetal, diluídos, devidamente diluídos. Se quiserem depois também saber um bocadinho mais sobre a ingestão, eu acabo por explicar um bocadinho mais no livro, mas podemos fazer a ingestão do óleo essencial de Toranja para nos ajudar na retenção de líquidos. Então, na verdade, é um drenante e vai nos ajudar nesta situação. Para a situação da circulação, nas pernas pesadas, por norma, é o que acontece. Então, o que podemos fazer? Podemos fazer uma sinergia, uma solução natural, uma mistura de óleo essencial de lavanda com óleo essencial de hortelã-pimenta, porque vamos ter aqui a ação relaxante e ao mesmo tempo a ação refrescante do hortelã-pimenta, e podemos juntar em óleo vegetal e aplicar então ao final do dia, que por norma também é aqui o período do dia que é mais... que acontece aqui esta questão das pernas pesadas e que sentem mais esta situação, então podem aplicar perfeitamente ao final do dia esta solução natural para ajudar na situação das pernas pesadas e ativar a circulação. Muito obrigada a esta telespectadora por esta pergunta. Uma pessoa que tenha dores de cabeça, dores de estômago, neste caso, retenção de líquidos, circulação nas pernas, deve fazer várias soluções e ir utilizando ao longo do dia? Pode ajudar? Sim, pode utilizar várias soluções para situações específicas. Nesse caso, por exemplo, se fosse uma dor de cabeça, poderíamos aplicar na zona das têmporas ou das fontes, aí podemos ter um roll-on específico para essa situação. Para a questão da retenção de líquidos, então faríamos de uma forma diferente, como falamos. Para as pernas cansadas, podemos então aplicar na zona das pernas e sim, podemos ir alternando ao longo do dia várias soluções naturais para problemas específicos. Deixa-me perguntar onde é que as pessoas podem comprar estes óleos, não é? Porque esta deve ser uma das perguntas que estão a fazer lá em casa. Os óleos essenciais hoje em dia já estão disponíveis em praticamente todas as farmácias e lojas de produtos naturais, portanto, muito facilmente têm acesso a óleos essenciais. O que eu costumo dizer sempre é verifiquem se de facto são puros. É importante que eles estejam puros para podermos depois utilizar da melhor forma possível e adaptar a cada elemento da família. Muito bem. Mais uma pergunta, muito boa tarde. Gostaria de saber se o óleo essencial de lavanda realmente funciona para a ansiedade e ter assim uma boa noite de sono. Tem efeitos realmente benéficos? Muito obrigada. Sónia Leão, 42 anos. Muito obrigada por esta pergunta.
Exatamente, é uma excelente questão, efetivamente. A lavanda pode ajudar no relaxamento, quando estamos no final do dia e queremos, de facto, relaxar para conseguir dormir melhor, mas, por vezes, não é suficiente. Depende muito de situação para situação. Tudo depende desta causa que vai causar as insónias ou que vai causar aqui, de alguma forma, que vai perturbar o sono. Então, podemos juntar a lavanda em situações de ansiedade, podemos juntar o ylang-ylang, que é um excelente ansiolítico natural, e vamos ter aqui uma ação calmante da lavanda, mas também do ylang-ylang. Noutras situações, dependendo, mais uma vez, da situação. A camomila romana também pode ser uma excelente opção ao final do dia, porque também nos vai ajudar a relaxar e a drenar todas as questões mais traumáticas da situação, do dia que possamos ter vivido. Então, é um bocadinho adaptar a cada uma das causas das situações. Mas... Eu conheço imensas pessoas que não percebem nada da aromaterapia e há vários anos que colocam gotinhas de lavanda na almofada para dormir melhor. Exatamente. Portanto, acho que está mais do que comprovado, não é? Exatamente, sim, está efetivamente, e em todas as idades. A lavanda pode ser utilizada em todas as idades e é uma grande vantagem e vai ajudar efetivamente no relaxamento para uma boa noite de sono. Eu agradeço imenso a sua disponibilidade, mas não sou a única. Recebemos aqui um e-mail que diz o seguinte: muito boa tarde a todos, sou aluno da doutora Liliana Santos e gostaria de lhe dar os parabéns, não só pelo livro, como também pela excelente formação em aromaterapia. Os meus parabéns, gratidão, Diogo Pereira. Um seu aluno, então, que fez questão de parabenizar aqui também em direto no consultório. Muito obrigada, foi um gosto tê-la aqui no programa. Obrigada, de facto, pela sua participação. Farmácia Natural em 21 dias é então o livro que já está disponível e que as pessoas podem comprar para ter acesso e, acima de tudo, informação credível, não é? Que é o mais importante. Continuação de um bom trabalho para si. Muito obrigada, foi um gosto. Muito obrigada. Nós seguimos em frente, vamos fazer um curtíssimo intervalo. Depois desta pausa, terminamos a falar de dermatite atópica. Daqui a uns minutinhos vai estar connosco o Dr. Tiago Torres, médico dermatologista. Vamos conhecer ao pormenor esta doença de pele e, no final, claro, queremos ouvir também a sua dúvida, a sua opinião, o seu testemunho, precisamente sobre dermatologia. 22-508-3297 é o número de telefone que já está disponível, para o qual pode ligar para se inscrever. 22-508-3297. Pode também enviar toda esta informação, como já é habitual, para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Até já.